Olá meu amigo, eu sou o André Chiga e você está no programa Saúde com o Brasil. E hoje eu estou aqui para fazer um programa para você, mas foi feito por vocês. Nós recebemos uma sugestão lá no nosso canal do Instagram para falar sobre inchaço. Será que você já teve algum dia edema? Você já acordou de manhã e percebeu que o seu rosto estava inchado? Ou você bateu a perna e a sua perna inchou? Ou você passou o fim de semana inteiro tomando muita cerveja e comendo muita coisa salgada e na segunda-feira, quando você se pesou, você percebeu que você estava 1,5 kg mais pesado do que na sexta-feira? Tudo isso é o tal do inchaço, que a gente prefere chamar de edema. Então o nosso assunto de hoje é para abordar exatamente esta questão. O que é o tal edema? O que é o tal inchaço? Você sabe? Eu sugiro que você pegue até papel e caneta, porque são várias possibilidades para o seu corpo ficar inchado. Então, para a gente entender um pouquinho por que a gente incha, eu vou te falar em 4 questões importantes. A primeira é o próprio excesso de líquido. Então, se o nosso rim não estiver funcionando bem, quanto mais líquido a gente beba, mais vai ficar retido esse líquido no corpo e pode dar inchaço. A segunda causa de inchaço é quando a proteína de dentro do sangue, principalmente uma proteína chamada albumina, ela está baixa demais. E isso faz com que o líquido de dentro do sangue extravase dos vasos sanguíneos. O terceiro é o sal, exatamente, o sódio. Quanto mais cloreto de sódio tiver dentro do nosso sangue, mais ele puxa líquido para dentro dos vasos. Isso também pode causar inchaço. E a quarta questão é a lesão da própria parede dos vasos sanguíneos, tanto das artérias como das veias. E tem a quarta questão. A partir do momento que o sangue extravasou das suas veias e foi para aquele tecido ali muscular, ou intersticial, que a gente chama, entre os órgãos, para que esse líquido volte para o sangue, para ser eliminado tanto pelo suor como pela urina, a gente precisa de um sistema chamado sistema linfático, que é a quinta questão. Se os nossos sistemas de linfas não estiverem funcionando bem, o líquido ele extravasa dos vasos sanguíneos e ele tem dificuldade para voltar. Então, falei aqui a parte fisiológica de como o líquido se retém no corpo e extravasa das veias e das artérias e por isso dá o inchaço. Agora eu quero dizer para vocês, baseado nessas 5 questões, quais são as principais doenças e situações que podem acontecer comigo ou com vocês para que a gente tenha inchaço. Primeira coisa, é fácil de você lembrar, você bateu o joelho em alguma coisa, então o trauma ele faz o joelho inchar. Então, se você tem um inchaço de uma das partes específicas do corpo, a primeira coisa que você tem que lembrar, será que eu bati? Porque na hora que acontece o trauma, lesa paredes das artérias e das veias e o líquido pode extravasar. E o nosso próprio corpo, achando que aquilo ali precisa ser defendido, o próprio sangue faz com que essa circulação aumente na região batida, que a gente fala em dor, calor e rubor, quando fica inchado, dolorido e vermelho. Esse é o inchaço mais fácil de diagnosticar, o inchaço por trauma. Se você bater a cabeça, pode inchar a cabeça. Qualquer parte do corpo que você bater é uma causa provável de edema. Esse edema especificamente, ele costuma melhorar com o quê? Com bolsa de água fria ou gelo. Então, essa é a primeira questão, os traumas. A segunda possibilidade é o próprio excesso de líquido que a gente não consiga eliminar. Então, sempre que isso acontece, a gente precisa pensar em problemas renais. Óbvio que essa nossa matéria aqui hoje não está para substituir a consulta do seu médico, é só para te alertar e para decidir qual o momento certo de você ir procurar um especialista ou um clínico geral. Os problemas de rim podem causar inchaço.
Por quê? Porque ele não consegue eliminar a ureia e creatinina e, portanto, ele tem dificuldade para eliminar o líquido pela urina. Então, é muito comum um inchaço que geralmente é frio e indolor e ele normalmente é um inchaço que vai distribuído pelo corpo todo. Então, inchou o rosto, incharam as mãos, incharam as pernas, a gente chama de edema mais sistêmico, mais generalizado. Então, problema renal, trauma. O terceiro ponto que eu quero dizer são os edemas causados por questões vasculares. Então você já ouviu falar em trombose, que é quando um coágulo gruda em alguma parte do corpo. Se for na perna, a gente chama de trombose venosa profunda. E as alterações vasculares também de tromboses arteriais. Tanto nas veias como nas artérias pode dar edema. Esse tipo de edema vascular agudo, ele normalmente é só de um lado, porque a probabilidade de você ter uma embolia, um coágulo nas duas pernas ao mesmo tempo é menor. Então, se uma das pernas você começa a ter edema, inchaço com má circulação, pode ser que você esteja com algum problema vascular. No próximo bloco nós vamos falar de coisas mais específicas que também podem causar inchaço. Então não sai daí, te vejo já já. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Estamos de volta. No primeiro bloco eu expliquei para você por que o líquido se retém no corpo e falamos de problemas vasculares, tanto das artérias como das veias. Existe um problema chamado problema de vasos linfáticos. Você já deve ter ouvido, talvez em algum momento da vida, uma tal de elefantíase. Isso se chama filariose. São os vermezinhos que entopem os vasos linfáticos e dificultam com que o líquido que tenha extravasado dos vasos volte para os vasos. Ainda bem que hoje no Brasil isso é bastante raro. Falamos de problema vascular, falamos de problema renal. Tenho que lembrar vocês que problemas de fígado podem causar inchaço, principalmente porque eles diminuem as proteínas de dentro do corpo. Mais uma causa comum de inchaço é a insuficiência do coração. Se o coração, que é uma bomba, estiver bombeando mal, o líquido pode acumular no pulmão, que a gente chama de edema agudo de pulmão. E se isso for congestivo, vai também inchar fígado e inchar as pernas. A dica prática é que o edema pulmonar e o edema das pernas de causa cardíaca, ela sempre vem junto de falta de ar.
e é uma falta de ar que piora quando você deita. Então fica aqui a dica, se você tem algum desses sintomas, converse com o seu médico, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Agora, toda semana, nós cardiologistas recebemos pacientes com as pernas inchadas. E aí às vezes já passou no pronto-socorro, já passou no vascular, o Doppler da perna às vezes vem até normal, mas os 2 tornozelos inchados. Fica aqui a dica, existem alguns remédios para pressão, principalmente alguns terminados em pina, que fazem uma dilatação das artérias e das veias da perna que podem causar esse inchaço. Então conversa com o seu médico, se você toma remédios de pressão e está tendo inchaço nas pernas, para ver se não é um dos seus remédios. Um outro remédio que você também precisa ficar atento é o corticoide. O danado do cortisol é um anti-inflamatório que a gente usa em vários casos de reumatismo e dores crônicas, mas que pode causar uma alteração no metabolismo que cause inchaço no corpo. Agora, o que se confunde muito é o inchaço com a obesidade, e os dois vêm juntos. A gordura, ela retém líquido. Então, uma das principais maneiras de diminuir esse inchaço generalizado é perdendo peso. Muito bem, então, se a gente tem inchaço no corpo, como é que a gente trata isso? Primeira coisa, você precisa procurar o seu médico, porque inchaço é algo que você já entendeu que é muito vago. Ele pode ser causado por várias coisas, processos inflamatórios, alergias, infecções e problemas sistêmicos, como os renais, hepáticos, cardíacos e vasculares. Então, o mais importante de tudo é que o edema, o inchaço, que é essa retenção de líquido que pode ser difusa ou localizada, ela é um sinal de que alguma coisa está errada. Como é que você vai tratar isso? A partir do momento que o seu médico definiu qual é a causa, o tratamento vai ser específico. Então, se o seu inchaço é inflamatório, eles vão te dar algum anti-inflamatório e gelo no local. Se o problema for vascular, você vai tomar alguns medicamentos para circulação vascular, meia elástica, perna para cima. Se o seu problema for infeccioso, o seu médico vai escolher o melhor antibiótico para aquele ponto de infecção. E se for renal, hepático ou cardiológico, o tratamento é sempre específico para a causa. E aí aqui fica a minha dica para você. Não é normal você estar inchado. Muitas coisas também podem estar conectadas. Às vezes não é sempre uma única causa. O fato é, ninguém gosta de ficar inchado. A gente não gosta de ficar se sentindo com líquido demais. Mas a causa do inchaço é que é o mais importante. Porque se você tiver um inchaço causado pelo rim e pelo coração, o excesso de ingestão de líquido vai te fazer mal. E para vários outros problemas, como as infecções, a ingestão de líquido vai te ajudar. Então, esse equilíbrio do que fazer é fundamental que você alinhe o tratamento com o seu médico. Em muitos casos, quando o coração ele já está batendo muito fraco, a contratilidade dele, que o normal é por volta de 70%, tiver abaixo de 40% ou de 30%, essa contratilidade do coração ela vai causar uma falta de ar muito grande, que é progressiva, e um inchaço nas pernas. Quando isso começa a acontecer, a gente sabe que já é uma fase muito evoluída da insuficiência cardíaca. É inevitável a combinação de vários tipos de remédio e uma monitorização muito específica do seu cardiologista. E quando o problema é renal e o seu rim já não está conseguindo mais filtrar o sangue da maneira adequada e está retendo esse líquido, algumas pessoas precisam, inclusive, de um tratamento chamado hemodiálise, que é uma máquina que filtra o sangue e elimina as impurezas, principalmente a ureia e a creatinina. Então, o nosso assunto de hoje foi sobre o inchaço, sobre o edema. Esse inchaço até pode ser só de tanta cerveja que você bebeu no fim de semana, ou de tanto sal que você exagerou no domingo. Mas preste bastante atenção, esses inchaços podem ser o sinal de alguma coisa que, se for tratada logo no começo, o resultado é muito melhor. Então eu estou aqui simplesmente para te orientar. Cuide da sua própria saúde e escute a opinião do seu médico. Nos veremos no próximo programa. Se esses assuntos fazem sentido para você, compartilhe esse vídeo que vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. E se por acaso você tem mais alguma questão que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o programa de televisão, vai lá no meu canal do Instagram e deixe a sua sugestão. Um grande abraço e nos veremos no próximo programa.